Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por mais um tempo que o Senhor nos permitiu. Para mais um domingo nós podemos louvar a Deus, glorificá-lo através de sua palavra. E hoje, num cenário diferente, mas igualmente especial, porque a Igreja de Deus ela se reúne não apenas aqui, mas também nas casas aonde essa transmissão está chegando. Meu desejo hoje à noite é que você possa, independente do cenário, você possa focar o seu coração naquilo que a palavra de Deus vai transmitir para nós hoje à noite. Então eu quero orar com você, pedir que aí na sua casa, de modo reverente, você possa louvar o Senhor e que você possa curvar sua cabeça e adorá-lo por meio da oração. Amém? Vamos orar então. Curva sua cabeça. Querido Deus, nessa noite eu quero te louvar por esse tempo que teremos aqui para ministrar a sua palavra. A minha oração e desejo, Pai, é que a sua palavra, ao ser ministrada, ela possa alcançar o coração dos teus filhos. Ó Deus de amor e graça, que o Senhor venha agir por meio do seu Espírito e que hoje seja um tempo de quebrantamento e também um tempo, Pai, de salvação de vidas, de transformação de vidas. Neste sentido, eu oro para que o seu Espírito possa falar aos nossos corações e que através dele, ó Pai, possamos ser usados e ousados para ministrar a sua palavra. No nome de Jesus, eu te peço, Pai, ilumina nossa mente para compreender a sua palavra num nível operacional, num nível prático. Em nome de Jesus, eu te agradeço e bendigo o teu santo nome. Amém. No dia 29 de 10 de 2015, em uma manifestação pró-aborto, na Avenida Paulista, na Praça do Ciclista, o movimento feminista ele apresentou uma frase que se tornou um dos slogans ou se tornou um dos temas centrais ali do movimento feminista de lá para cá. Essa frase ela é muito conhecida nos dias de hoje. É a famosa frase, meu corpo, minhas regras. Mas é interessante que essa frase ela é muito mais ampla e muito mais profunda do que o movimento feminista podia expressar naquele momento. É importante destacar também que esse movimento, essa frase, ela não é prevalente desses dias. Ela não é simplesmente algo novo. Essa frase, ela de certa forma, ou a ideia dela já estava presente há muito tempo atrás. Quando se ouve um movimento dizendo meu corpo, minhas regras, o que eles estão querendo dizer é que eles são donos do próprio corpo, que são soberanos do seu próprio corpo, porque tem um corpo, eles podem submeter esse corpo a qualquer situação, a qualquer expediente, a qualquer prática, que isso é exclusivamente deles, é da conta deles, ninguém tem nada a ver com isso. Eles acreditam que por ter um corpo, se acham soberanos do mesmo e podem fazer dele o que quiser. Mas, como eu estava dizendo, essa frase ela não é prevalente desses dias. Esse pensamento ele já é muito mais antigo e muito mais profundo do que o movimento feminista ele podia expressar naquele momento. Já na época do apóstolo Paulo, ali na época dos Coríntios, esse movimento, essa ideia, na verdade, de meu corpo, minhas regras, ele já andava, já era algo comum naquela época. O objetivo dessa frase que era submeter o seu corpo ao prazer ou a qualquer outra forma de prazer, entregar o seu corpo porque ele era seu, era comum na época de Paulo, ali junto com, naquela época de Corinto. Um detalhe interessante é que essa frase ela aparece um pouco diferente naquela época. Nós tínhamos ali, o apóstolo Paulo vai mais de corrigir, inclusive, quando ela vai aparecer no livro de Corinto,
quando os coríntios eles diziam todas as coisas me são lícitas, quando eles declaravam que o corpo é para o alimento e o alimento é para o alimento é para o estômago e o corpo. E aí eles vão criando essa relação, apresentando essa ideia de que a pessoa poderia usufruir do seu corpo de maneira que ela quisesse, que não tinha nada a ver, era totalmente legítimo. E o que a gente vai perceber ao longo da carta de Paulo aos Coríntios é que essa é uma colocação totalmente contrária à palavra de Deus, quando ela parte do homem para o homem, quando ela vai de um grupo tentando defender uma causa para si mesmo. Essa frase ela faz mais sentido quando ela parte de Deus. Por quê, exatamente? Meu corpo, minhas regras, combina muito mais com aquilo que Deus com aquilo que Deus faz, na verdade, porque Deus criou o homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança lá no jardim, e como alguém que criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir de Adão e Eva, toda a raça humana veio a descender, então Deus, como criador da raça humana, ele pode determinar quais são as regras para o corpo que ele criou. Não apenas o de Adão e Eva, mas o corpo do crente e o corpo do descrente é de Deus. E ele vai fazer o que ele quiser. Com o do crente, nós vamos ver hoje o que ele vai fazer com o corpo do crente e com o corpo do descrente também. Então o corpo é de Deus e as regras são de Deus. Ele é quem determina o que de fato temos que ser através do corpo que temos. Nós vimos no domingo que o pastor Carlinhos pregou a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 5 e o Josué no último domingo, e nós vamos pegar algumas regras que Deus determinou para a igreja dele, que é o corpo dele também. Então, as regras de Deus para o seu corpo em 1 Coríntios 5, de 1 a 13, é que os coríntios não deviam ficar orgulhosos pelo pecado na igreja, eles deveriam excluir o imoral, eles não deveriam manter comunhão com o excluído. As regras de Deus para o seu corpo e igreja em 1 Coríntios 6, de 1 a 11, como nós vimos com o pastor Josué, era não levar assuntos da igreja para os descrentes, julgar as coisas mínimas dentro da igreja e sofra o dano, mas não faça dano ao corpo que é a igreja. E hoje nós vamos ver quais são as regras de Deus para o corpo dele, para o corpo do crente, que é o corpo do Senhor, porque esse corpo do crente foi comprado na cruz por Jesus. Nesse sentido, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Acompanhe comigo essa leitura. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E então nós temos agora, nessa perspectiva do apóstolo Paulo, nessa última parte aqui, de 1 Coríntios capítulo 6, essa temática que nós temos trabalhado sobre a pureza do corpo, a imoralidade presente da igreja no corpo do crente e como ele deve tratar isso biblicamente. Então, a nossa mensagem hoje à noite, ela é dividida em duas partes, né? A nossa primeira parte vai aqui dos versículos de 12 a 14, e em primeiro lugar eu quero frisar nessa primeira sessão, nos versículos de 12 a 14,
que o cristão deve viver com discernimento para um uso devido do corpo. Nós acabamos de ver aqui no versículo 12 o apóstolo Paulo dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou poder me deixar dominar por nenhuma delas. Essa era uma questão interessante, porque quando nós falamos da questão do crente deve ter um discernimento para poder desenvolver a sua vida, para que ele não comprometa o uso do seu corpo, é importante, olhando para esse versículo 12, entendermos um princípio. O cristão deve viver com discernimento para não comprometer a sua liberdade em Cristo. O texto ele começa dizendo: todas as coisas me são lícitas. Essa frase ela não era de Paulo. Não foi o apóstolo Paulo quem disse isso. Na verdade, essa era uma filosofia de vida que era marcante, que era presente na época dos coríntios. Eles utilizavam essa frase simplesmente para expressar a ideia que uma pessoa poderia utilizar o seu corpo de qualquer maneira, que isso não seria pecado. Era aquela ideia do dualismo, onde o espírito era bom e o corpo era mau. Você poderia utilizar o seu corpo de maneira intensa, do jeito que você quiser, entregá-lo aos prazeres desse mundo, que o seu espírito estava protegido. Aquele dualismo que acreditava que o que era mal era o corpo, e esse deveria ser utilizado de qualquer forma. Essa era uma constante, era o slogan, era o estilo de vida dos coríntios naquela época. Mas Paulo, ele pega essa frase porque alguns coríntios que haviam recebido o evangelho de Cristo Jesus, eles estavam se envolvendo nas práticas de imoralidade sexual naquela época. Então o apóstolo Paulo pega essa frase e ele diz: todas as coisas me são lícitas, e ele vai refutar essa máxima dos coríntios de duas maneiras. A princípio, essa frase, todas as coisas aqui, mas não no sentido absoluto. Quando essa frase diz, lá na época de Paulo, que todas as coisas eram lícitas, é importante a gente entender que isso não era necessariamente no sentido absoluto, que tudo era lícito. Por exemplo, no domingo passado, o pastor Josué pregou em 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 11, e especialmente nos versículos de 9 a 11, nós vimos uma lista de pecados e que aquilo não havia nada de legítimo e que aquilo não deveria ser praticado por crente algum. Mas, entretanto, quando ele diz essa questão de que todas as coisas me são lícitas, isso, de certa forma, mostra que há no mundo coisas que são legítimas, coisas que não são pecaminosas, que vão trazer bem-estar e satisfação ao corpo, e que o crente, com o discernimento próprio da palavra, ele consegue viver a vida, tanto na época de Paulo, quanto nesse mundo, discernindo aquilo que convém e aquilo que não convém. Paulo vai desbancar essa máxima dos coríntios exatamente nesse ponto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. É interessante destacar isso aqui, porque essa frase, como é que o crente, como é que o pessoal de Corinto naquela época poderia separar o que convém e o que não convém? Lembre, naquela época, o povo de Corinto, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, com o Novo e o Velho Testamento, ela bem organizada, Bíblias de estudos que nós temos hoje, eles não tinham naquela época. O que eles tinham ali era a revelação, as cartas de Paulo, a maneira que Deus ia falando com Paulo, Paulo ia escrevendo, e aquela era a palavra de Deus que ele tinha. E alguns escritos antigos, lá o Pentateuco. Então, era muito importante que os cristãos daquela época, ao fazer uma avaliação da situação, da sociedade que eles viviam, do meio onde eles viviam, eles precisavam agir com o discernimento do conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Através desse conhecimento, através desse entendimento, é que eles poderiam discernir entre o que é puro, o que é impuro, o que convém, o que não convém.
É interessante que nas pregações iniciais, do capítulo 1, nós percebemos um detalhe marcante que tem a ver com isso aqui. Lá atrás, havia um problema na igreja, que também era um problema da sociedade da época, que era a sabedoria humana imperando no coração do povo. Paulo chama a atenção dos coríntios que o evangelho chegou na vida deles e que eles deveriam viver não confiados na sabedoria humana, mas na sabedoria da palavra, na mensagem da cruz, na mensagem do evangelho. Através dessa mensagem é que os coríntios deveriam avaliar todas as situações que eles vivem e declarar: isso é legítimo, isso não é, isso é lícito, isso não é lícito. E assim eles precisavam viver. Os cristãos de Corinto deveriam fazer essa análise. O discernimento no coração do cristão, do coração especialmente daqueles que estavam naquela época de Corinto, era proveniente da mensagem da cruz, jamais pela sabedoria humana. Paulo vai continuar refutando essa máxima dos coríntios. Todas as coisas me são lícitas, ele crava, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É a segunda refutação que Paulo vai fazer dessa frase. Ele pega esse slogan que era comum na vida dos coríntios e ele vai refutá-lo através do conhecimento da sabedoria de Deus na vida dele. O detalhe que Paulo destaca aqui, essa expressão, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, a construção dessa frase no grego era mais ou menos assim: todas as coisas estão debaixo do meu poder. Isso era relevante porque o cristão, ele foi iluminado pelo evangelho, ele foi salvo por Jesus, ele foi libertado do domínio do pecado, do império das trevas, e agora, como uma pessoa que era livre em Jesus, que era livre do poder do pecado, ela tinha agora a capacidade que Deus havia dado para ela de não viver dominado por nenhuma prática pecaminosa. O apóstolo Paulo diz, inclusive em Romanos capítulo 6, versículo 14, que o pecado ele não terá domínio sobre a vida do crente. Então Paulo chama a atenção desses irmãos para que eles não fiquem escravos de coisas pecaminosas e de coisas legítimas que podem se tornar pecaminosas. Eu disse para você anteriormente que uma questão importante aqui é esse discernimento que a palavra vai dando. À medida que eles iam avaliando as coisas que estavam acontecendo aonde eles viviam, eles deveriam focar no que as Escrituras dizem e assim tomar uma decisão, tomar uma atitude de refutar uma prática, entendeu? De afastar essa prática ou não, considerá-la legítima e vivê-la. A questão também importante é que, mesmo coisas legítimas, se usadas da maneira inadequada, elas podem se tornar pecaminosas porque elas podem dominar a vida do crente. Então, por exemplo, naquela época, como hoje também, nós podemos comer à vontade. Isso é uma coisa legítima. Mas eu não posso me entregar à glutonaria. Isso já seria me colocar sobre o domínio de uma coisa que é legítima, de uma coisa que eu aprovo, que é importante. Entendeu? A outra coisa, eu posso me exercitar à vontade, mas eu não posso me entregar à vaidade. Essa é uma questão importante. Na vida do casado, na vida dos cônjuges, o sexo é uma coisa legítima. E eles podem e devem desfrutar da vida sexual dentro do casamento, porém, não podem simplesmente viverem uma vida escravizada a pegar o sexo e fazer com que o sexo a escravize, tornar o sexo um ídolo no coração deles. À medida que uma pessoa ela vive dominada por algo, isso passa a ser um ídolo na vida dela e ela passa a perder o propósito, ela deixa de andar no propósito para o qual Deus criou o corpo dela, no propósito para o qual Deus a chamou para viver o Evangelho. Uma implicação importante disso para a nossa vida é que as coisas que nós vivemos no dia a dia, elas não podem dominar a nossa vida. Sejam legítimas
Ou se você comete um pecado por acidente, o que você precisa fazer é confessar e abandonar aquela prática. E não se tornar alguém que vai continuar praticando isso até que isso comece a controlar a sua vida. A imoralidade alimentada é mais difícil de ser controlada. Isso é uma questão importante. Então, quando você alimenta um pecado de idolatria no seu coração, quando você alimenta uma prática e aquela prática sendo legítima muitas vezes, e ela passa a gerar um domínio sobre você, você começa a viver em pecado. Um exemplo, a questão do próprio aparelho celular. Tem gente que não consegue largar o celular nem para comer. Ela vai para a cama e ela leva o celular. Ela vai comer, ela leva o celular. Na minha casa nós temos uma regra. Na hora do almoço, nós não levamos o celular para a mesa, as crianças não levam brinquedos para a mesa é um local onde nós conversamos entre si. Então, tem essa prática de levar o celular, pessoas que estão sendo dominadas por o aparelho, jovens, adolescentes e até mesmo casais que, por causa de problemas de começar a se alimentar de pornografia, passaram a viver escravizados pela pornografia. E agora, à medida que ele vai consumindo pornografia, à medida que ele vai consumindo material pornográfico, ele vai sendo dominado por aquela prática. Ele chega num determinado local e o coração dele começa a ficar ansioso para cometer aquele pecado. Eu tenho dito que uma prática pecaminosa, quando ela passa a exercer domínio sobre a vida de um cristão, ela passa a ser educativa. Ela vai educando a consciência, a mente daquela pessoa de tal maneira que muitas vezes ela está fazendo algo que é legítimo, algo que é bom. Às vezes ela está no culto louvando a Deus, mas a mente dela está tão dominada, está tão entrelaçada naquela questão da pornografia, que ela está olhando para o culto, cantando os hinos, e a mente dela é invadida por um pensamento pornográfico. E ela começa a entrar em desespero, às vezes no seu momento devocional, no trabalho, em qualquer situação. Porque ela entrou naquele processo de alimentar o pecado, aquilo feito tantas vezes, educou a consciência dela para pecar. Ela está dominada, ela não tem mais controle sobre os seus pensamentos naquela situação. Mas a gente vai ver durante o desenrolar dessa mensagem como que você vai também conseguir vencer essas práticas na sua vida, se você tem vivido assim. O cristão deve viver com discernimento, entendendo o propósito terreno e eterno do corpo. Isso é importante porque no versículo 13 o apóstolo Paulo vai dizer: os alimentos eles são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mais uma vez, essa frase, ela não é de Paulo. Paulo refutar novamente uma frase que era um slogan da época. Essa frase, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, não foi Paulo quem diz, ele repete ela, porque essa frase, alguns coríntios estavam se utilizando dela para destacar essa relação natural que existia entre o corpo e a comida e, através dessa prática, justificar o uso do corpo para a impureza sexual. Eles estavam dizendo, entre outras palavras, mais ou menos isso. Assim como o corpo tem necessidade de se alimentar, também o corpo tem necessidade de sexo e de se prostituir. Então, nós não podemos negar ao corpo um desejo que ele está tendo. É importante que a gente entenda essa questão, porque, de fato, comer é algo natural, ter sexo é um desejo natural na vida do ser humano, porém, eles estavam rebaixando a questão do sexo ao nível de uma simples refeição naquela época. E isso era banalizar
um princípio tão importante que é o sexo dentro do relacionamento conjugal. O sexo não deve ser banalizado no meio do povo de Deus, e os coríntios precisavam ficar atentos a isso. A gente olhando hoje a nossa sociedade, é o que está mais claro e estampado, é a banalização do sexo. A forma como ele tem sido apresentado, a forma como ele tem sido exposto hoje, sem escrúpulos. E é importante entender que na perspectiva de Deus, olhando para essa questão do corpo do crente, o sexo tem o seu lugar. Desde quando Deus criou o casal lá atrás, ele colocou o sexo no lugar devido. O sexo não era para ser comparado a nenhuma outra coisa. O sexo é algo sagrado, é algo santo, é algo importante para ser vivido apenas em um lugar, no casamento. Gênesis capítulo 2 vai nos mostrar que o sexo é feito e colocado apenas para ser vivido no casamento. E não para ser banalizado, não para ser comparado a uma simples refeição, não para ser trazido a ideia de que assim como a gente tem necessidade de comer, há essa necessidade de se entregar à prostituição. São seus impulsos, hoje em dia as pessoas dizem. Então, a ideia importante é que uma necessidade natural, ela não justifica uma prática ilícita. Essa é uma implicação para a gente aqui. Uma necessidade natural do corpo não justifica uma prática ilícita. Hoje em dia a gente tem visto, por exemplo, alguns jovens, adolescentes, pré-adolescentes, né, que estão numa fase que estão cheios de hormônios, cheios de testosterona, jovens que chegam num determinado momento, a vontade de fazer sexo na vida deles é grande, e aí eles justificam o fato de estarem transbordando de hormônios para poder fazer sexo. Essa questão, porque há uma necessidade natural, legítima, do corpo em produzir hormônios, eles não podem simplesmente justificar uma prática sexual ilícita. O jovem, o adolescente ou pré-adolescente não pode usar como desculpa o fato que ele é novo, o fato que ele está cheio de hormônios para se masturbar. O jovem não pode usar essa questão natural dos hormônios, dos desejos dele, que não podem ser reprimidos, porque eles não podem usar isso como justificativa para ter sexo antes do casamento. Alguns jovens, alguns adolescentes, mas eu não consigo me segurar. Você consegue, o problema é que você não quer se segurar. Você prefere pecar, você prefere se masturbar, você prefere fazer sexo com a sua namorada, você prefere se entregar à pornografia. Então, você pode decidir não pecar. Paulo disse, eu volto a repetir em Romanos capítulo 6, de 1 a 14, ele vai deixar claro que o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Se Romanos 6, 14 está dizendo que o pecado não tem domínio sobre a nossa vida, por que você está escravizado a essa prática sexual ilícita? De igual modo, os casados. Muitos casados que têm vida sexual ativa, o corpo deles estão acostumado àquele ritmo sexual, e aí acontece um determinado momento que por um problema do casamento lá, acontece um problema, aí o cidadão, ele caça lá meio de provocar a esposa ou vice-versa, e a via da relação sexual é cortada, e o cidadão se vê com uma semana sem ter relação sexual, ele vai se masturbar, ele vai ver pornografia, e ainda tenta justificar a prática dele dizendo, mas ela não quer, o que eu vou fazer? De igual modo, você também pode se segurar. O texto disse para a gente, lá atrás, essa prática não nos domina. Não pode haver esse domínio, você pode dizer não ao desejo pecaminoso. Os coríntios estavam utilizando aquilo que era natural, comparando a uma questão natural para justificar
a impureza sexual. Você não pode justificar a sua impureza sexual por conta de um desejo que é legítimo, por conta de algo que é natural do corpo. Você não pode. Uma necessidade natural não justifica uma prática ilícita, não justifica uma prática imoral. Jovem, adolescente, casado, você é convidado pelo Senhor a abandonar essa prática imunda de pornografia, essa prática imunda de masturbação, essa prática imunda de você querer ir para a cama com a sua esposa e encenar com ela a pornografia que você está vendo. Você precisa romper com essa prática. O sexo que Deus planejou para o casal, ele não pode ser comparado a uma questão tão simplória quanto uma alimentação. Paulo vai dizer que tanto o corpo quanto os alimentos, eles serão destruídos. Paulo vai destacar para nós, agora, o propósito eterno e terreno do corpo. Com essa frase que a gente acabou de ver, que o corpo é para os alimentos são para o estômago e o estômago para o corpo, rebaixava o uso devido do sexo. Há uma simples refeição e Paulo vai mostrar qual é o propósito terreno e eterno do corpo. O propósito terreno do corpo, ainda no versículo 13, parte B, ele vai dizer: mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O propósito terreno do corpo é especial. O próprio Paulo vai dizer que o corpo não pode ser entregue à impureza sexual. Isso é importante para nós, porque quando ele diz que o corpo ele não é para a impureza, significa mais uma vez dizer que nós temos controle sobre o nosso corpo. Nós temos controle sobre a nossa mente. Nós temos controle sobre tudo o que acontece em nós, porque o Espírito, porque o Senhor quebrou o domínio do pecado sobre a nossa vida, e nós temos dentro de nós o Espírito que nos dá condições de rejeitar o pecado. Enquanto estamos nesse corpo e nessa terra, precisamos viver em santidade para Cristo e não entregando o corpo à impureza sexual. O propósito terreno do corpo é uma vida de santidade. Ele está dizendo aqui, o corpo não é para a impureza. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Eu quero aproveitar esse tempo aqui para destacar algo, irmãos, que tem sido um problema na vida do povo evangélico. Quando nós paramos para pensar na vida espiritual, a cabeça do crente muitas vezes só se volta para o lado espiritual. Na cabeça do crente há uma supervalorização, uma superênfase na alma dele, no espírito dele, e ele esquece completamente do corpo. O corpo do crente, ele é tão espiritual, tão importante quanto o seu espírito, quanto a sua alma. Você precisa dar um cuidado especial ao seu corpo. Você precisa cuidar dele. Você precisa evitar que o seu corpo viva em impureza sexual. O apóstolo Paulo vai destacar por meio do corpo é que nós espelhamos e espalhamos a glória de Deus. Esse corpo é para o Senhor. É através desse corpo, é através do seu corpo que nós transmitimos a imagem de Deus nessa terra. Agora imagine só, se o seu corpo está envolvido em impureza sexual, como que esse corpo vai transmitir a imagem de Cristo nessa terra? É desejo de Deus em todo o tempo, na sua palavra, que o crente transmita a sua imagem nessa terra. Jesus, quando estava falando com os discípulos na oração sacerdotal, em João 17:20, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um contigo como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviastes. À medida que os crentes vivessem em comunhão com Deus, vivendo aqui nesse mundo, entregando o seu corpo a uma vida de santidade, as pessoas, quando olhassem para eles, de fato creriam que Deus existe. Agora, como que um cristão pode espalhar a glória de Deus através de uma vida de santidade no seu corpo, nessa terra, se ele está envolvido com impureza sexual?
Ele não tem condições. O propósito terreno do seu corpo é viver uma vida de pureza sexual, de santidade para Deus. Paulo estava chamando a atenção dos coríntios para isso. Que eles não poderiam entregar o corpo deles à impureza como era comum naquela época. A impureza sexual permeava, a impureza sexual era algo comum na época dos coríntios. E Paulo diz, o corpo de vocês não é para essa imoralidade. E eu digo para você, irmão, em Cristo Jesus, o seu corpo não é para a impureza. Entregar o corpo à impureza é simplesmente perder o propósito para o qual, desviar o seu corpo do propósito para o qual ele foi criado. Entregar o corpo à impureza sexual é desvio de finalidade, de propósito. Há um propósito também eterno do corpo. Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O plano de Jesus para nós, para esse corpo que nós temos, é o da ressurreição. Paulo estava chamando a atenção dos irmãos para esse assunto e muito provavelmente Paulo já tinha dito isso para eles. A esperança na vida do crente, da ressurreição do corpo do crente. E Paulo está chamando a atenção deles e ressignificando o propósito do corpo deles. Eles estavam com o propósito de viver aquela cultura de impureza e Paulo diz, não é isso. Esse corpo que você tem, ele tem um propósito. Ele será ressuscitado. E quando ele diz que Deus ressuscitou o Senhor, isso é importante porque Jesus é a premissa dos que dormem. Isso, o que eu estou dizendo, é mais ou menos isso. Quando Jesus foi ressuscitado, ele se tornou o modelo, o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. O corpo de Jesus é o modelo do tipo de corpo que o crente terá na ressurreição. E ele diz, da mesma forma lá que o Senhor, Deus ressuscitou Jesus, ele também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O corpo do crente vai ser ressuscitado. E eu volto a bater nessa questão. Você não pode conduzir a sua vida cristã focado apenas na sua vida, na sua alma. Há um corpo também, e esse corpo vai ser ressuscitado. Os crentes que morreram em Cristo estão agora no céu, mas lá eles não estão ainda completos. Só há 50% do processo lá. Eles estão no céu, mas o anelo principal do crente, o desejo principal do crente, não é esse céu que eles estão agora lá, mas é a ressurreição do corpo. Porque na ressurreição do corpo, esse espírito que está lá vai se juntar com esse corpo que será ressuscitado no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos santos, e você será uma unidade completa. E agora, como uma unidade completa, você está apto para agora viver novos céus e nova terra. Esse céu que hoje os crentes vão, que o espírito do crente está lá, ele vai ser refeito. Você lembra da promessa lá em Apocalipse? Haverá novos céus e nova terra. O desejo, o anelo do crente tem que ser pela ressurreição desse corpo, porque é nesse corpo que ele vai desfrutar da eternidade com o Senhor Jesus. Um corpo glorificado. Esse corpo será ressuscitado completamente do pecado. O plano de Jesus para o corpo do crente é ressuscitá-lo e restaurá-lo completamente do pecado por meio da glorificação. E uma implicação importante para nós é que a imoralidade sexual, ela te desvia do propósito terreno do seu corpo. A santidade assegura o propósito certo e final do seu corpo, que é a ressurreição e a vida eterna com Jesus. É muito importante você parar para, de fato, fazer uma valorização bíblica do seu corpo, uma valorização devida. Nós não estamos aqui dizendo, e longe de mim, com essa ideologia que hoje permeia as igrejas, inclusive, da extrema valorização do homem. Mas o que é ensinado aqui, em 1 Coríntios capítulo 6,
de 12 a 20, é uma teologia do corpo extremamente saudável. Deus lhe deu um corpo e você precisa cuidar desse corpo. Irmãos, por muitos anos da minha vida, eu errei e eu pequei nesse ponto. Eu acabava considerando muito mais essa questão da vida espiritual, do imaterial, e deixei de cuidar do meu corpo várias vezes, não me exercitando, não me alimentando direito, e então eu comecei a ter prejuízos na minha vida física por causa deixar de valorizar o corpo da maneira devida. Então o Senhor foi me instruindo, foi me ensinando, foi me mostrando. Fui ao médico, fiz exame, uma avaliação laboratorial, tudo certinho por dentro. Procurei a nutricionista, comecei a comer melhor, estou me sentindo melhor. Embora você não acredite, embora mesmo vendo não creiais, é verdade, eu já estou mais gordo, viu? Acredite, eu estou dizendo. Então, querido, algo que é importante para você, não importa como está o seu corpo agora. É importante que você cuide dele, entendendo que isso é uma responsabilidade que você tem de alguém que quer transmitir a glória de Deus através do seu corpo. Se você tem sofrido com algum pecado de glutonaria ou qualquer outro pecado que tem promovido problemas para o seu corpo, pare, corte, evite esse pecado, acabe com esse pecado, cuide do seu corpo, porque é no seu corpo ele vai ajudar a transmitir essa imagem de Deus, essa imagem, esse propósito que nós temos de espelhar e espalhar a glória de Deus em toda a terra. Não pense que nós vamos fazer isso pelo Espírito. As pessoas não veem Espírito, as pessoas veem você. Lá na faculdade, as pessoas veem você. Por isso que é importante você analisar como que você está cuidando do seu corpo. Como é que você está cuidando da maneira que ele está. Se você tem... Eu acho que não é o caso, eu espero em Deus que não seja, mas aí fora a gente vê as pessoas mutilando o próprio corpo, enchendo o corpo de tatuagens, pessoas que enchem o rosto de tatuagem, pessoas que põem vários adereços, vários acessórios, pessoas que no mundo aí têm feito deformidades no corpo para poder transmitir a glória deles. Vá para uma academia para que você cuide do corpo, mas não vá para uma academia para alimentar a sensualidade, porque o padrão do mundo é um corpo perfeito, cintura fina, isso, aquilo, outro, e aí você vai nessa via tentando trazer para você esse modelo de corpo, então você vai ser um modelo de sensualidade e não um modelo daquilo que Deus quer para você. As pessoas quando olham para você, quando olham para o seu corpo, quando olham para a sua vida, as práticas de vida que você tem, eles precisam de fato ver Cristo através de você. E a primeira coisa que as pessoas vão olhar, de fato, é para o nosso corpo. Eu lembro aqui da história de um grande evangelista lá em São Paulo. E ele foi evangelizar uma pessoa e ele era obeso. E quando ele começou a evangelizar essa pessoa, ele disse o seguinte para ela: você está falando de um Deus para mim que você não crê. Ele disse: como que eu não creio? Ele disse: você é gordo, e isso aí eu sei que é pecado, isso aí é glutonaria. Ele disse que voltou envergonhado daquele evangelismo. E ele se determinou, ele fez regime, ele emagreceu, e ele tomou aquilo como proposta, aquilo foi duro para ele. Mas ele estava entendendo ali que até mesmo o corpo dele era algo importante para testemunhar do Evangelho de Cristo. Eu queria muito que você entendesse essa teologia saudável do cuidado do corpo. Em segundo e último lugar, nós vamos para essa parte final aqui da mensagem, os versículos de 15 a 20,
a gente continua nessa pegada da questão do corpo e da importância que ele tem para a nossa vida. A vida do cristão está unida de Cristo para uma adoração genuína. Isso é importante porque, irmãos, naquela época da cultura dos coríntios, o sexo naquela época estava relacionado com a adoração. E uma adoração no templo de Artemis, no templo de Afrodite. Naquela época, uma pessoa que quisesse ter relação sexual nesse templo, ele tinha que ir e fazer uma adoração. Nesse templo de Afrodite, ou de Artemis, havia 1000 prostitutas que estavam ali disponíveis para que os adoradores, quando chegassem lá, eles encenassem o círculo da vida através de orgias sexuais. A cultura corintiana, a cultura de Corinto, ela era uma cultura que espelhava ali, que respirava de maneira forte a questão sexual. As próprias estátuas que eram feitas naquela época, elas celebravam a beleza do homem, da mulher e o erotismo. Então, o sexo naquela época era algo que estava entrelaçado na cultura dos coríntios. E nesse sentido aqui, Paulo está chamando a atenção dos irmãos para algo que vai ser muito sério. É que eles não poderiam continuar indo ao templo a adorar, entre aspas, daquela forma, entregando o corpo deles à imoralidade sexual. Acompanhe comigo o que ele vai dizer nos versículos aqui de 15 a 17. Ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui, algo importante para que os coríntios entendessem é que eles não deveriam continuar indo àquela prática. O corpo deles era algo que Deus havia ganhado na cruz através de Cristo, que esse corpo foi comprado, que esse corpo era importante para ser preservado de qualquer impureza, de qualquer pecado. Agora, quando ele diz aqui que eles não sabiam que o corpo deles eram membros de Cristo, eles não podiam pegar os membros de Cristo, os corpos deles, que foram unidos a Cristo lá no sacrifício na cruz, e pegar esses corpos e entregar à imoralidade sexual. Mais uma vez, era aquela ideia daquele dualismo, de que o que era bom na cultura dos coríntios era ensinado que o corpo era mau, que esse corpo poderia ser utilizado de qualquer forma, que não afetaria o espírito. E Paulo está dizendo aqui, olha, quando você pega o seu corpo, lá na cultura de Corinto, quando um irmão da igreja de Corinto pegava o corpo dele e ia para o templo de Afrodite manter a relação sexual com alguma daquelas sacerdotisas, ele estava desprezando o propósito do corpo dele, ele estava rebaixando o propósito, o uso daquele corpo, ele não estava considerando na cabeça dele, nem valorizando aquele sacrifício na cruz que o uniu a Cristo. Quando ele praticava a imoralidade sexual, lá naquela época, o que acontecia? Era como se ele estivesse levando Cristo para aquela relação. E Paulo entra como enfático, absolutamente não, que isso nunca aconteça. Era a palavra de Paulo. Os corpos do crente estão unidos a Cristo Jesus. Eles não poderiam pegar esse corpo e ir ao templo e oferecer a prostituição. Eles não poderiam oferecer um corpo que era de Cristo para Afrodite. Era uma traição, irmãos, dupla, vamos dizer assim. Porque ao mesmo tempo que ele estava pecando por imoralidade sexual, ele estava pecando por idolatria. Quando ele ia ao templo, ele adorava com o seu corpo, ele entregava o seu corpo à imoralidade sexual. Era isso que estava acontecendo lá no meio dos coríntios.
E Paulo entra muito sério. Ir ao templo para se prostituir significava depreciar o corpo que foi comprado por Cristo na cruz. E é muito importante a gente entender uma implicação aqui. A imoralidade sexual, ela vai profanar o templo de Cristo, que é o seu corpo. À medida que hoje o crente está unido com Cristo. Para onde você vai, você leva Cristo. Se você está indo às madrugadas assistir pornografia, se você está unido com Cristo, é bom que você entenda que Cristo está de olho naquilo que você está fazendo. Se você está traindo a sua esposa e você está unido a Cristo, entenda que Cristo está vendo aquele ato pecaminoso. Aquela pornografia que você acessa lá na escola, no intervalo, ou até mesmo na aula, Cristo está ali vendo o que você está fazendo se você está unido a Ele. O seu corpo, os seus olhos, a sua boca, tudo o que você é, você precisa entregar em uma vida de adoração a Deus. Você deve lembrar do que Paulo falou em Romanos capítulo 12, que o nosso corpo, ele é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos dedicar esse corpo que já foi unido a Cristo em santidade a Ele todos os dias da nossa vida. É muito importante. O cristão que estava unido a Cristo para uma vida genuína de adoração, ele não se entregava à prostituição. Um cristão que está unido a Cristo para uma vida genuína de adoração, ele vai fugir da impureza sexual. Versículo 18 vai dizer para a gente: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Aqui tem duas coisas importantes. O cristão é ordenado aqui não apenas fugir da impureza sexual, mas criar o hábito de fugir. O imperativo que é usado aqui, fugir da impureza, ele tem essa ideia de que o cristão precisa criar o hábito de fugir da impureza. E não simplesmente ser uma coisa ocasional, periódica. Ele precisa, todos os dias, fugir da impureza sexual. Nós temos um exemplo na Bíblia, em Gênesis capítulo 39, versículos de 6 a 12, de José. José, o servo que fugiu da impureza e ficou de pé. A mulher de Potifar avançou nele, deita-te comigo, criou uma situação de impureza sexual. O José, perna para que te quero, correu, não deixou a capa dele, foi embora, mas não ficou. Eu costumo dizer que quando a gente lida com a questão da impureza, nós não devemos parar para pensar. Você deve meter o pé e sair. O rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 13, ficou e caiu em imoralidade sexual. Quando o texto diz que era uma época que os reis deveriam ir à guerra e ele ficou em casa, ele ficou ali andando pelo palácio, avistou de longe uma mulher tomando banho. E o pessoal acha que pornografia é uma coisa de hoje. Mas a gente vê nesse texto de maneira clara ali ele vendo pornografia, vendo uma mulher nua. E ele ficou. E porque ele ficou, ele caiu. Alimentou o desejo no coração. E isso trouxe problemas para ele. E eu quero aplicar isso para a sua vida, irmão, quando o texto está dizendo fuja da impureza. Crie o hábito de fugir da impureza. Não é apenas daquele convite que é feito para você no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não é apenas aquele convite que é feito, ou aquela olhada que é dada quando você está transitando lá no shopping, em qualquer outro lugar. Você deve fugir da impureza, especialmente evitando lugares e evitando situações de risco para você. Por que você fica com o celular até de madrugada? Todo mundo na sua casa vai dormir e aí você leva o celular para a cama. E aí fica olhando uma coisa, fica olhando outra, dá 1h da manhã, dá 2h da manhã, você está lá. Então, algo importante para você, se você ficar com um celular às madrugadas, você está criando uma situação de risco para você ver pornografia. Ou se comunicar com uma pessoa
e começaram um relacionamento afetivo ali. Você tem que ter discernimento, tem que ter prudência na forma como você usa o seu Instagram, na forma como você usa o seu Facebook, na forma como você usa o seu WhatsApp. Você foge da impureza sexual e você deve criar esse hábito. Você está andando na rua, alguém olhou para você, você viu ali uma mulher exposta ou um homem exposto diante de você, imediatamente ore, peça a Deus que tire aquela imagem do seu coração, recite no seu coração, Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Era assim que o Davi que caiu aqui estava declarando lá no Salmo, porque aquele Salmo trata da queda do Davi, o arrependimento dele. Então, era nesse sentido que você deve fugir, que você deve evitar locais, que você deve evitar situações. Se você está sendo tentado pelo seu Face, acabe com o seu Face. Se você está sendo tentado pelo seu Instagram, acabe com o seu Instagram. Não caia naquela mentira de dizer que você consegue manter o controle, porque essa é a frase da pessoa que está dominada pela prática. É a mesma coisa do viciado em álcool que diz que no dia que ele quiser ele para. Ele não para, essa é a frase dos escravizados. E quando você pensa assim, mas eu não sou menino, imaturo, eu posso me sair a hora que eu quiser. Essa frase, ela é clássica de alguém que já está até o pescoço afundado na situação. Acabe com conversas sensuais. No dia a dia, no seu trabalho, conversas perigosas, conversas sensuais. Acabe com essas conversas porque elas são zonas perigosas para você. A impureza sexual ela vai trazer prejuízos graves ao corpo. Ainda no 18 ele vai dizer o seguinte: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Todo pecado que uma pessoa comete é transgressão da lei de Deus, e isso é fato. Mas a pessoa que comete o pecado de imoralidade sexual, ela peca contra o próprio corpo porque ela vai trazer prejuízos para esse corpo que ela tem. Você deve lembrar Provérbios capítulo 5, versículos de 8 a 13, eu não coloquei o texto todo aqui, mas só uma parte para você entender que isso aqui que Paulo está dizendo já era algo comum desde a época do Antigo Testamento. Provérbios, ele dá essa orientação, esse alerta. Ele diz: para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não enriqueçam as custas do seu esforço. E no final da vida você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastado. O que Paulo está dizendo aqui, com essa parte B do versículo 18, é que o pecado sexual trará prejuízos ao corpo de quem pratica. A pessoa que vive essa vida de imoralidade sexual, a pessoa que começa a consumir pornografia, entenda bem que o pecado sexual, ele é gradativo, ele vai caminhando para níveis piores. A pessoa começa vendo pornografia de um tipo, e ela vai começando a querer ver de outro tipo, e de mais outro tipo, e ela não consegue mais se satisfazer com aquele tipo de pornografia. Então ela vai querer fazer. Então, essa questão vai trazer problemas mentais para o coração dessa pessoa. Pessoas vão acabar sofrendo, inclusive, com essa questão de não saber mais o que ela deseja. Se é homem, se deseja mulher ou se deseja homem, porque a profundidade do pecado sexual, ela vai mexer com a sua mente. Ela vai trazer prejuízos ao corpo, porque pessoa que se envolve em prostituição, em imoralidade sexual, através de doenças venéreas, através do próprio desgaste que aquela prática produz na vida de uma pessoa. O texto de Provérbios disse para a gente que no fim da vida, a carne e o corpo deles vão estar desgastados. Vai trazer problemas para o casamento, vai causar desordem nas questões naturais da família. Por causa da imoralidade sexual, às vezes o casado não vai querer mais corresponder sexualmente à sua esposa, porque ela já teve alguns filhos,
ela já não está mais no padrão que ele gostaria que ela tivesse quando ele casou. O padrão da imoralidade sexual é sempre um padrão alto. E aí a pessoa olha para aquele padrão que tem lá, olha para o padrão que tem dentro de casa e aquilo vai causar desordem. Ele não vai mais querer se envolver sexualmente com a sua esposa. E isso traz prejuízos, traz danos ao casamento, traz dano aos relacionamentos, traz danos ao próprio corpo. Então era isso que Paulo queria dizer aqui quando ele diz que quem peca, todo pecado é fora do corpo e o que peca com a impureza, peca contra o próprio corpo. O crente que quer desenvolver essa vida, esse relacionamento com Deus, genuinamente, ele entende que o seu corpo pertence ao Senhor. Esse corpo pertence ao Senhor, versículos 19 e 20, para a gente finalizar. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse corpo que você tem pertence ao Senhor. E ele pertence ao Senhor como local de habitação. Templo aqui, é interessante que a palavra templo, quando ela aparece aqui, ela é uma referência ao Santo dos Santos, ao lugar mais íntimo e santo do Templo de Salomão. É a palavra no grego naos, é o lugar mais íntimo. E o nosso corpo, ele pertence ao Senhor, porque como o próprio texto está dizendo aqui, o Espírito de Deus habita nele. Quando você foi libertado do poder do pecado, quando você foi tirado do império das trevas, o Espírito de Deus entrou em você. Aqui, lá no Antigo Testamento, o Santo dos Santos era o lugar mais íntimo do santuário. Ninguém poderia entrar lá, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer expiação por si e pela nação. Ninguém poderia entrar lá só assim. E quando Jesus vai na cruz, morre, paga o preço, e ele compra você, e ele agora coloca você na posição do lugar mais íntimo que Deus pode habitar e se relacionar. Isso mostra o quanto que Deus, ele valoriza do modo correto, do jeito certo, esse corpo que nós temos. Ele comprou esse corpo, o seu corpo, a sua vida, custou o corpo e a vida de Jesus na cruz. Então, por isso que é importante você desenvolver uma vida de santidade. O corpo pertence ao Senhor porque foi comprado por Ele. Atos 20, 28 diz que Ele comprou a igreja, que é o seu sangue. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. O corpo do crente foi comprado pelo sangue de Cristo em sua obra redentora na cruz. Por isso que esse corpo pertence ao Senhor. Esse corpo é dele, por isso que o corpo é dele e as regras são dele. Ele é quem determina como nós temos que viver, como nós precisamos desenvolver o nosso corpo. Porque o corpo do crente pertence ao Senhor, então esse deve glorificá-lo. O versículo 20, porque foste comprado por preço, aqui é o preço do sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Você glorifica a Deus com o seu corpo por meio de uma vida de pureza, e o uso devido do corpo é que você consegue glorificar a Deus. Por meio de uma vida de pureza e uso devido do corpo é que o crente glorifica a Deus. Quando ele não se deixa dominar pela impureza sexual, ele glorifica a Deus em seu corpo. Quando o crente rompe com o pecado sexual, ele glorifica a Deus no seu corpo. Não há como você viver uma vida para a glória de Deus se você está imerso na impureza sexual. Você nunca vai viver para a glória de Deus se você está tendo relação sexual com o seu namorado, se você está tendo relação sexual com a sua namorada jovem. Adolescente, você nunca vai viver para a glória de Deus se você viver entregue à masturbação, à pornografia. Você casado, que está vivendo um período de abstinência sexual, por qualquer problema, se você tem um problema com a sua esposa nessa área, sente com ela, peça perdão do que você fez, resolva a questão, mas não viva uma vida de impureza.
Não viva se entregando à masturbação. Não viva se alimentando da pornografia, porque você nunca vai viver uma vida para a glória de Deus se você viver assim. Você não vai viver para a glória de Deus porque você não vai conseguir transmitir a imagem do Filho dele em você. Tudo que as pessoas vão ver em você é uma vida entregue ao pecado. Por isso que você precisa cortar de imediato esse vínculo maldito com esse pecado da pornografia. Ele está acabando com a sua vida. Rompa hoje mesmo com o pecado da pornografia. Você foi comprado. Você foi tomado da mão do diabo. Você agora é filho de Deus. E você quer glorificar a Deus com o seu corpo? Você precisa romper com toda a prática que tem dominado você. Seja a imoralidade sexual, seja a glutonaria, seja qualquer prática que passou a ser, na sua vida, um Deus, um ídolo, a vaidade. Como você tem usado o seu Facebook para estampar o seu corpo, apresentar o seu corpo de modo vaidoso. Você deveria usar seu WhatsApp, você deveria usar seu Instagram, qualquer ferramenta de mídia social para expressar a glória do Deus que você ama, do Deus que você crê. Você não vai viver para a glória de Deus se você continuar vivendo apegado à imoralidade sexual. Eu quero concluir reforçando para você que o seu corpo tem um valor e um propósito estabelecido por Deus em sua palavra. Esse corpo ele não é para impureza sexual, mas para santidade. Esse corpo é para o Senhor e o Senhor para ele. Ele será ressuscitado pelo Senhor. Esse corpo é membro de Cristo. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Esse corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Esse corpo foi feito para a glória dele. Há algo que me chamou a atenção à medida que eu meditava sobre esse texto. No versículo 13, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é para o Senhor. No versículo 19, diz que o Espírito Santo habita nesse templo. Você tem o Deus Filho, você tem o Deus Espírito Santo, e agora no 20, nós temos esse corpo que tem que viver para a glória de Deus. Toda a trindade envolvida no processo de restauração, de santificação, de regeneração do seu corpo. Isso prova o quanto que Deus ama você, meu querido. A minha chamada nessa noite para você é: rompa com toda a imoralidade sexual que você tem se envolvido. Seja pornografia, seja masturbação. Se você tem adulterado, pare de adulterar. Trate seu coração com Deus, com a sua esposa. Procure um pastor. Procure o pastor da sua igreja. Mas não viva mais uma vida entregue à imoralidade sexual. Eu quero orar com você hoje à noite. E até mesmo você, irmão em Cristo Jesus, ou você que não é crente, mas que está ouvindo essa mensagem, eu também quero orar. E oportunizar para que você, se você tem vivido entregue a essa vida de promiscuidade, eu quero dizer para você que na pessoa de Cristo Jesus, você tem a plena capacidade de se libertar dessa prática de imoralidade. Eu quero orar por você. E a você, meu irmão em Cristo Jesus, que por alguma razão você se enveredou, se envolveu nesse caminho, eu quero orientar para você duas coisas. Que você possa hoje à noite confessar esse pecado para Deus. E ainda hoje à noite mandar uma mensagem para o seu discipulador, pedindo para ele a sua ajuda e pedindo cuidado. Confessando para ele e se prontificando a andar em santidade. Eu quero orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo e orar pela sua vida também. Senhor, eu quero ser grato pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque na tua palavra encontramos esperança. E eu sei que muitos corações que têm se envolvido com a prática de imoralidade, eles têm colocado, desvirtuado, desviado o corpo deles do propósito para o qual o Senhor o criou. O Senhor criou o corpo do crente, o Senhor criou o corpo do homem, para que esse corpo tenha relacionamento com Ele.
E eu oro, Deus, pela vida dessas pessoas que têm sido escravizadas por esse hábito, que se elas não te conhecem ainda, que o Senhor, Pai, possa iluminar o entendimento delas e chamá-las ao arrependimento nessa noite. Que elas possam confessar o seu nome agora, pedindo que o Senhor entre na vida delas, transforme o coração delas e liberte elas dessa prática de pecado. E não apenas dessa prática do pecado, mas do estado pecaminoso que elas vivem. Eu oro pela vida dos teus filhos, ó Pai, pedindo que o Senhor possa agir com misericórdia sobre a vida dos teus filhos que têm, infelizmente, enveredado por essa prática. Que eles possam se voltar para o Senhor, que eles possam se ajoelhar, arrependidos, ó Pai, de estar se alimentando com a imoralidade. Que o Senhor, ó Pai, os perdoe e que o Senhor os regenere para uma nova vida de santidade ao Senhor. Eu clamo, Pai, pela vida da sua igreja, que nós possamos viver em santidade. Como diz a tua palavra em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu te louvo e eu te glorifico em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa constrangê-lo por seu Espírito a viver uma vida de santidade. Deus o abençoe esta semana.